Vamos começar com um assunto bem leve, tranquilo, gente. A gente começa falando sobre as campanhas dos candidatos à presidência da República. Por favor. Morning Show. Eleições 2022. Ah, essa vinheta, meu povo. Paulinha, por favor, me explica o que está rolando. Vamos lá, porque o que aconteceu é que o Bolsonaro já inaugurou aí, né, campanha para segundo turno e levou para a TV uma propaganda que diz que Lula foi o mais votado em presídios no primeiro turno. Então vamos lá trazer um pouco do que disse essa campanha aí de Jair Bolsonaro. Então, em uma das propagandas, ele afirma o seguinte, olha, eu vou ler aqui as aspas para você. As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas você precisa saber antes de votar no dia 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno nas eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Segue aqui a campanha do Bolsonaro, tô lendo aspas para vocês. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saidinha de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco. A campanha relembra também uma declaração do Lula na qual ele diz ter feito uma ligação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para que ele libertasse os suspeitos de sequestrar o empresário Abílio Diniz em 1998. Aspas da campanha de Bolsonaro. Agora imagina se o Lula volta. O bandido sequestra a pessoa, ameaça a família, é preso. Faz uma greve de fome e é solto. E pode matar um inocente. Está explicado por que é que os bandidos gostam tanto do Lula. E sabe que saiu um levantamento exclusivo do site Antagonista, trazendo aí boletins de urna de 222 sessões eleitorais destinadas ao voto de presos provisórios. Não é todo preso que pode votar. Aliás, não pode, né, gente? De acordo com a legislação eleitoral, os provisórios, mantêm o direito a voto por não terem sentença transitada em julgado. Eu até estava olhando aqui o número, qual seria o número de presos, né, nessa condição. E é bastante gente aí, 280 mil, número assim em 2021. Bom, no primeiro turno, de acordo com o levantamento do Antagonista, o Lula teve cerca de 80% dos votos válidos e Bolsonaro cerca de 16%. Muito bem, gente. Vamos conversar sobre essa questão da votação nos presídios. Deixa eu dar meu bom dia aqui. Paulinho Figueiredo, Zoe, Felipe Campos com a gente aqui, firme e forte, nosso Guga Noblar. Vou começar por você, Paulinho, buscando entender um pouco da estratégia por trás disso, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro precisa virar alguns votos que foram para o Lula no segundo turno. Quando a campanha chega e fala que quem votou no Lula é um ladrão, praticamente, isso não é prejudicado de alguma forma? Eu não vejo a campanha dizer isso não, Paulo. Onde é que está isso? A gente viu dizendo o seguinte, olha, o presidente Lula foi o mais votado em presídios, certo? No momento em que você... Isso é uma informação, né? Não, sim, essa é uma informação. Mas o que eu vi circulando nas redes sociais muitas vezes são frases dizendo, inclusive por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, de que quem vota em Lula é bandido. Eu acho que essa frase, estrategicamente, não é positiva, porque o presidente da República precisa virar voto para ganhar a eleição. Estou pensando eleitoralmente, tá? Eleitoralmente. Não, eu também, mas é que eu não vi essa frase. Eu vi. Em lugar nenhum. Mas não parte do presidente da República. Não parte do presidente da República. Mas quem o apoia precisa estar com uma estratégia alinhada. Quer associar o ladrão na propaganda. É claro que é essa associação. Ele quer associar, sim, eleitor de Lula como se fosse ladrão. Isso é tão claro. Essa tua interpretação paulo-freiriana. Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta para o Paulo Figueiredo? Paulo, vocês têm a informação se são todos os detentos que votam? São todos eles que têm... Não, eu trouxe aqui, é só os presos que estão ainda no trânsito em julgado, né? Então é mais ou menos uma população carcerária, eu estava vendo ali de 2021 que tem uma informação, são mais de 200 mil pessoas, né? Que votam em 222 ali. Os que ainda não foram condenados. Que foram apuradas pelo antagonista. Não, porque, Paulinho, se a gente fizer o raciocínio contrário, por exemplo, eu vejo também muitos apoiadores do Lula falarem que quem vota no Bolsonaro é fascista. Eu acho que é o mesmo raciocínio, de um e para o outro. Mas eu não vi o Lula falando isso, né? Então, assim, em termos de campanha,
Eu, por exemplo, apoio o presidente Bolsonaro. Ele não tem nenhum controle sobre o que eu tuito ou o que eu não tuito. Então, assim, se você me perguntou do ponto de vista de estratégia de campanha. Estratégia de campanha, o que eles fizeram foi informar um dado à população. E esse é um fato. 80% das pessoas encarceradas no Brasil com direito a voto votaram no Lula. Apenas 16% no Bolsonaro. Isso é uma informação. Vou para a sociedade, receba essa informação e possa fazer algumas reflexões. Eu, por exemplo, não faço a reflexão de que todos os eleitores do Lula são ladrões, sei lá o quê. Não faço essa... Eu acho que muitos são mal informados e alguns têm uma tolerância maior com corrupção e com malfeitos do que eu acho que é saudável para uma sociedade ter. Ora, Paulo Matias, no dia 31 de outubro, nós temos uma opção, nós temos que fazer uma escolha. Se nós queremos... Dia 30. As igrejas... Eu vou falar dia 31, porque nós temos que escolher se nós queremos que as igrejas amanheçam em festa ou os presídios. Meu Deus. Porque o Jair Bolsonaro tem 70% dos votos dos evangélicos, por exemplo. O Lula tem 20%. Né? Então, se você for pegar nos presídios, a conta é quase que oposta, né? 80% Lula e 16% Jair Bolsonaro. No dia 31, um dos dois grupos vai amanhecer em festa. Ou os presídios ou as igrejas. Eu prefiro, você pode ter a sua religião, o que você quiser, mas eu acho que, de um modo geral, nós, na sociedade, preferimos nos cercar das pessoas da igreja do que das pessoas dos presídios. Eu pelo menos, acho. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Ô Paulinho, posso só fazer um pequeno contraponto nessa sua fala? O Lula está ganhando nas igrejas católicas. Como é que a igreja vai estar em festa? O Brasil é mais católico que evangélico. Pequeno detalhe. O Bolsonaro tem menos de 30 entre o católico e o Lula 60. Não, peraí. Não, mas isso é um dado muito bom. Eu vou te passar a palavra. Não, porque eu acho interessante da gente discutir isso. Fala, Paulinho, por favor. Eu acho também, é o seguinte. No Brasil, as pessoas naturalmente dizem quais são as religiões das quais elas fazem parte. Os católicos no Brasil, em geral, que se declaram católicos, não são de fato católicos que vão à igreja. Não são. Vários. Como a gente viu aqui semana passada, o Pavinato estava aqui, ele falou, não, eu sou católico. Aí você pergunta, quando é que você foi à igreja da última vez? Aí ele falou, eu fui em Roma, ou seja, foi fazer turismo, foi passear na igreja. Aí você pergunta, quando é que você foi num terreiro de Umbanda, ou seja lá qual for a vertente afro que ele faz parte? Fui semana passada. Então ele se autodeclara católico, mas para a fé católica ele não é católico. Então, aí, além destes, você tem várias pessoas. Meu pai, por exemplo, você perguntar para meu pai, ele vai dizer, eu sou católico. Você pergunta, qual foi a última vez que você foi numa missa? Eu nunca me lembro, nunca vi, acho que nunca vi o meu pai numa missa que não fosse de sétimo dia ou de casamento. Se você for perguntar isso acontece, eu não estou inventando isso não, porque esse dado, aqui nos Estados Unidos, ele é extrapolado. Aqui a gente consegue fazer a extrapolação do dado, das pessoas que são católicas que frequentam a igreja e das pessoas que só se autodeclaram católicas. E eu tendo a imaginar que no Brasil seja da mesma forma. Se você for fazer uma análise de entre os católicos que vão à igreja, católicos praticantes que vão à igreja e que seguem a doutrina católica, eu não posso garantir porque eu não tenho dado, mas eu posso inferir que o Bolsonaro está bem à frente do Lula. Muito bem. Guga, por favor. É muito interessante ver que eles querem definir agora quem é católico e quem é evangélico pelo voto da pessoa. Se você votar no Bolsonaro, aí sim você é um cristão. Se você não votar no Bolsonaro, você não é um cristão. Olha o tipo de divisão que eles estão criando, gente. Você pode ser Bolsonaro e Lula e ser católico, ser evangélico e querer presumir, com base em apenas um achismo de um militante, que a maioria dos católicos realmente ortodoxos, que frequentam mais a igreja, são Bolsonaro. Isso não tem base em dado nenhum. É um puro achismo, porque a base que a gente tem, que são as pesquisas em cima de quem se diz católico, e não interessa se ele frequenta a igreja todo domingo ou não, ele mostra que o Lula tem 60%, 62% com esse público de votos, e o Bolsonaro tem 32% ou 33%. O Lula tem quase o dobro. A gente tem que acreditar que praticamente ninguém frequenta a igreja para crer que a maioria dos que realmente frequentam são Bolsonaro. Tem que crer que a maioria absoluta é aquele católico que
que só fala que é porque é. E tem que acreditar que todo evangélico vai para a igreja, nesse pensamento aí que foi feito agora. Como se também não tivesse do lado de lá aqueles que se dizem evangélicos sem frequentar. Mas eu acho engraçado isso porque, assim, desculpa, Guga, rapidinho. Eu acho engraçado isso porque hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E o Lula deixou muito claro que ele não vai à missa para não usar da fé do povo para poder simplesmente fazer campanha eleitoral. Primeiro que eu acho que isso não tem absolutamente nada a ver com campanha eleitoral, né? Já que ele tem toda essa questão que ele é mais próximo às religiões, o Lula ficou aí num monte de terreiro de candomblé, de umbanda, durante a campanha, e agora ele vem com esse discurso que ele não vai usar da fé do povo para angariar voto, até porque o próprio Bolsonaro vai estar hoje em Aparecida. Felipe, eu não acho que isso tenha a ver com a questão de você querer angariar voto. Eu acho que o discurso do Lula, nesse sentido de não ir, né, a Aparecida, que principalmente a padroeira do nosso país, eu acho que deixa uma história extremamente capenga. E eu acredito que quando ele diz isso, aí eu não vou, porque eu não vou angariar voto lá, principalmente lá na Catedral em Aparecida, eu acho que ele vem contra tudo aquilo que ele promoveu durante a campanha. Posso só te explicar então um detalhe, Felipe? Na verdade, o que ele está fazendo é cumprir com um pedido da própria arquidiocese. Eles pediram para o Bolsonaro não frequentar o evento do Círio de Nazaré. A arquidiocese fez uma nota falando que não queria que os políticos fossem. Mas ele a Janja é diferente. Mas ele mandou a Janja. É diferente de como candidato. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro, ele conseguiu fazer com que a Igreja Católica, a arquidiocese de Belém, fizesse uma nota dizendo que não tinha convidado ele para participar do evento do Círio de Nazaré, que ele chamou de Círio com S, ele não sabe nem como é que se pronuncia, mostrando o católico capenga que na verdade ele é. Ele e aí confundiu, ele não sabe nem pronunciar esse católico aí, o Bolsonaro. E fora ele provocar uma nota de repúdio da própria arquidiocese, a CNBB, a confederação que representa os bispos no Brasil, fez uma nota ontem pedindo também para que ele não usasse o evento de hoje como propaganda política. Eles falaram, vou ler a nota deles. Tá, mas você viu a quantidade? Só para terminar, Felipe. Você viu a quantidade de artistas? Você viu a quantidade de artistas? Interessa candidato. Você viu a quantidade de petistas, por favor, só para terminar. de artistas organizando? Agora, vamos terminar. Por que o Lula não foi? A CNBB ela fez a nota dizendo: lamentamos, neste momento de campanha eleitoral, a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno. Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem sua proposta de campanha e demais assuntos relacionados às eleições. Desse modo, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lamenta e reprova tais comportamentos. É maior a nota, eu vou ler só isso. Mas o que o Lula fez foi seguir o pedido da igreja. Você não pode nivelar... Peraí, só para terminar então, por favor, Felipe. A gente não pode deixar que um presidente finalizar, Guga, o navio da Marinha para passear ao lado da imagem no dia do Círio de Nazaré de uma maneira que nenhum presidente jamais fez, só porque ele tem Guga. o cargo Zoe, e manda na Marinha. Sua vez, por favor. Uai, qual o problema dele participar? Bom, a CNBB ele é falou. católico, ele tem a sua fé, ele é um cidadão. Não. Ele é o presidente da República, mas ele é também um cidadão. Agora, no Brasil é proibido o cidadão frequentar essas coisas católicas ou evangélicas, religiosas. Eu não vejo problema algum nisso. O que eu vejo problema e contradição é no discurso dos que se dizem religiosos, dos que se dizem cristãos, mas apoiam o quê? Legalização do aborto, legalização das drogas. Desculpa, mas se você se diz cristão e apoia essas pautas e apoia quem quer legalizar essas coisas, você é um cristão de IBGE, o famoso cristão de IBGE. Porque basta ler a Bíblia que você vai ver lá que a Bíblia é contra tudo isso. E mais, Jesus
Jesus Cristo, Deus, é a favor da liberdade, da democracia. Tanto é que fala, você é livre para fazer as suas escolhas. Depois, as consequências, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. Em regimes totalitários, não existe isso. Você não tem liberdade. E candidatos de esquerda defendem isso. Defendem Cuba, defendem a Nicarágua. Então, se você defende um candidato que defende essas pautas, desculpa, mas você é um cristão de IBGE. Mas agora, voltando para a pauta dos presídios, eu achei bem interessante os números. Acho que a Paulinha não trouxe, né? No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Em presídios da Paraíba, 90,3% dos votos. No presídio de Jaraguá do Sul, o Lula foi o candidato mais votado. E por que será que se devem esses números? Primeiro que o Lula esteve preso, então eu sei que a campanha dele e, enfim, o PT não gostam que chamem ele de ex-presidiário, mas acho que é um fato, né? Se você é preso, se você fica na prisão um tempo, você é um ex-presidiário. Então, os coleguinhas deram essa força aí através do voto para o seu ex-colega aí de cela, seu ex-colega aí de prisão. E por quê, né? Olha esse relatório aqui da OMS, que interessante. Dados do ano de 2016, na época do PT. Colocou o Brasil como o 9º país do mundo em número de homicídios, com 31.100 pessoas assassinadas por ano a cada 100 mil habitantes, né? Esses bandidos são os bandidos de estimação da esquerda. O Lula tem vários vídeos dele aí falando, são vítimas da sociedade. E ele se esquece que as verdadeiras vítimas são as pessoas que perdem as suas vidas por furto de celular, que estão andando na rua e chega a vítima da sociedade e rouba o celular. Aí o Lula fala inadmissível que essas pessoas, esses jovens sejam presos, vão para a prisão por roubar um celular. Só que olha esse dado aqui que interessante também, esse gráfico que eu encontrei. Quase 3.000 pessoas foram mortas em assaltos no último ano de gestão petista. Celular é o item mais cobiçado em assaltos. As pessoas no Brasil perdem as suas vidas por causa desses malandros, vagabundos, que não querem trabalhar e acham mais fácil ficar se vitimizando e saem nas ruas para matar pessoas, matam seres humanos por um celular. E a gente tem um candidato aí que defende isso sim. Podem falar à vontade que não, mas nos seus discursos ele coloca essas pessoas como vítimas da sociedade, coitadinhos, que a gente tem que ouvir, defende as saidinhas, né? Defende aí a pena menor para esses criminosos. Então, está explicado o porquê do Lula ter esse grande apoio aí dos presidiários, dos bandidos no Brasil. Muito bem, por partes aqui. Paulinho Figueiredo pediu a palavra, em seguida a Guga. Não sei se o Felipe quer fazer mais algum complemento. Quero, sim. Por favor, Paulo. Não, eu só acho que a gente tem a obrigação de desfazer notícias mentirosas quando são trazidas. Vamos lá, Paulo, por toda favor. vez essa Espera aí, cascata. Guga. Espera só um minuto. Eu só ouço... Lá vem a cascatinha. Vamos lá, Paulinho, por favor. Crianças não é, É a saída do tolo, é gritar fake news. E aí eles jogam a Desliga o fake news. microfone aqui, por favor. Vamos lá, Paulo. Como a fake Vamos lá, news calma, do que calma. o Senão Nicolas Ferreira a gente não consegue está sendo estabelecer um vítima. diálogo aqui, turma. Paulo Figueiredo, por Essas favor. fake news aí, eles se esquecem, né? Ignoram. Hipócritas. Não, foram tantas fake news aqui dele que a gente já desfez, mas vamos trazer mais uma aqui. Você ouviu no ar ele dizer que a Arquidiocese falou para o Bolsonaro não ir. Não ir. Falou que a Arquidiocese disse para o Bolsonaro não ir para o evento, para a comemoração do Sírio. Vamos rapidamente aqui. Nenhum momento... Ou que houve uma nota de repúdio. Não houve nota de repúdio nenhuma. Isso é uma mentira deslavada. Nunca uma arquidiocese emitiria uma nota dizendo para um católico não ir num evento. Isso não tem cabimento, isso não tem pé em cabeça. O que a arquidiocese disse, a arquidiocese de Belém disse que não convidou qualquer autoridade. Não foi que ele não convidou o Bolsonaro, não. Não convidou a qualquer autoridade, seja em nível municipal, estadual ou federal. A única coisa que eles disseram foi que não houve convite para mostrar que a arquidiocese não estava tomando partido político. Essa coisa sem pé nem cabeça. Vocês ouviram aqui. E chamem o VAR, e claro, o meu editor no meu canal certamente vai puxar a fala anterior, porque a gente sempre faz isso, pega o Guga na mentira e aí repete a fala dele.
Depois ele trouxe uma fala da CNBB, que não é arquidiocese e sequer fala pela Igreja Católica. Se você se der o trabalho de procurar quem é a CNBB e o quão politizada é a CNBB em direção à esquerda, você vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Basta procurar as posições, inclusive durante a Covid, da CNBB. Agora, história de que a arquidiocese emitiu nota de repúdio e falou para o Bolsonaro não ir, como ele falou para o Felipe aqui, o Guga falou isso para o Felipe. Tá todo mundo aqui, depois chama o VAR para rever. Ó, é falso, mentira deslavada mais uma. Muito bem. 1 minuto, Guga, 1 minuto, por favor. É só ver o VAR. Eu falei que foi depois da ida dele, inclusive, que cara desinformado. A nota foi emitida depois da ida dele, por conta do constrangimento dele ter ido. Portanto, não pode ter sido antes, dizendo para ele não ir. Eu disse que ele não convidou. Olha o engodo. Peraí, que é minha vez. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele. Só um minutinho. Olha o engodo, gente. Essa é a saída da pessoa que quer te engabelar. Eu falei claramente que a nota foi feita, inclusive, depois da ida, por causa do constrangimento. Então, como é que pode ter sido para não convidá-lo? Foi dizendo que não convidou nenhum político por conta da ida dele e do uso político. E pediram, inclusive, para Bolsonaro não usar imagens na campanha eleitoral, o que ele cumpriu, para não comprar briga com a igreja. Foi para Bolsonaro, sim, que fizeram a nota. E tá tudo certinho. Fake news é esse engodo aí que vocês ouviram agora.